Quando pensamos em reino de Deus, há dois riscos que nós corremos. Um é imaginarmos o reino de Deus apenas transcendente. Pensarmos nessa expressão paulina, as regiões celestiais onde Cristo está assentado à destra de Deus. No capítulo 1, Paulo já fez menção disso, de que Jesus está assentado à destra de Deus. Quando o poder de Deus se manifestou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Jesus foi elevado acima de todo principado, acima de toda autoridade e colocado no lugar mais alto. Lhe foi dado um nome que é sobre todo nome. Essa condição de domínio pertence a Jesus. Jesus está numa posição de senhorio absoluto. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por quê? Porque ele venceu a morte. Todos os poderosos desse mundo morreram. E seus ossos descansam. Uns em paz, outros nem tanto. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele é as primícias da ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar. Por isso, ele é Senhor de todos. Os que vivem, vivem por Cristo. Se nós tivermos uma perspectiva apenas escatológica de reino de Deus, se nós pensarmos apenas na era vindoura, na era futura, nós vamos ter uma ideia distorcida de reino de Deus. A impressão de que o reino de Deus é o reino dos céus, o reino do futuro. E alguns até acham que este mundo pertence ao diabo. Há uma expressão bíblica, o mundo jaz no maligno. Então tem gente que pensa assim mesmo, que este mundo é do diabo e o céu vai ser de Deus. Então, enquanto estamos aqui, estamos vivendo sob o domínio do diabo, ou pelo menos nos opondo ao domínio do diabo, e lá, depois da morte, depois da ressurreição, na glorificação, aí então nós vamos entrar no reino de Deus. Essa é uma ideia equivocada. O reino de Deus não está apenas no futuro. O reino de Deus já chegou. O Evangelho é claro, Jesus já dizia, o reino de Deus é chegado. João Batista, antes dele, profetizava que estava próximo. Começo do ministério de Jesus, Jesus ia dizendo que o reino de Deus estava próximo. Em dado momento, Jesus fala, o reino de Deus é chegado. Numa das suas altercações com seus oponentes, ele disse assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, este é um sinal de que o reino de Deus chegou. É interessante a gente considerar isso, que desde o ministério de Jesus, uma grande manifestação do poder e da autoridade de Jesus consistia na expulsão de demônios. E os discípulos ficaram até fascinados porque, em nome de Jesus, até eles conseguiam expulsar demônios. A gente realça o fracasso que eles tiveram em uma ocasião, lidando com uma legião, mas, via de regra, os discípulos eram eficientes em combater os demônios usando o nome de Jesus. Então, desde aquela época, o reino de Deus se estabeleceu confrontando o reino do diabo. Então, é equivocado nós pensarmos que este mundo pertence ao diabo e o mundo vindouro, a era vindoura, vai pertencer a Jesus Cristo. Não, Jesus já venceu o diabo. Jesus já amarrou o valente e Jesus já está saqueando a casa dele. Se este mundo jazia no maligno, já não é mais assim. Agora Jesus está saqueando o inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós recebemos autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios e para tirar pessoas que antes eram escravizadas por ele. Então é óbvio que há um reino de Deus, e a Escritura mesmo aqui está dizendo que há um principado nessa presente ordem, há um poder, há uma autoridade, que são as hostes espirituais da maldade, mas elas são confrontadas pelo poder de Deus e estão sendo vencidas dia a dia pelo poder de Deus. Amém? Um outro equívoco pode ser também entendermos o reino de Deus apenas como uma espécie de utopia religiosa. Como se construíssemos uma redoma e a igreja se tornasse
o reino de Deus na terra. É um equívoco também pensarmos que o reino de Deus consiste apenas na igreja. A igreja presente, a igreja no mundo, é uma espécie de feudo, uma espécie de refúgio, onde algumas pessoas adoram a Deus, enquanto do lado de fora tudo é trevas, tudo é perdição. Se reduzirmos o reino de Deus apenas à manifestação física, a um dos sinais do reino de Deus, que é a igreja. A igreja não é igual ao reino de Deus. Isso também é um equívoco. O reino de Deus é maior do que a igreja. A presença de Deus na terra não está limitada à presença da igreja. Algumas pessoas pensam que Deus só chegou onde a igreja já chegou. Não é a igreja que leva a Deus. É Deus que leva a igreja. Não é a igreja que, de certa maneira, torna real a presença de Deus. É a presença de Deus na igreja que a impulsiona a chegar a outros lugares. Atos dos Apóstolos nos mostra isso, de como Deus, usando até mesmo a perseguição, impeliu a igreja para os lugares onde Ele queria que a igreja chegasse. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, a igreja tomando uma decisão teológica, como vimos. Mas também o Espírito Santo disse à igreja de Antioquia: separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho para eles. Então é o Espírito Santo que promove a obra missionária, é o Espírito Santo que leva a igreja. Então, de certa forma, a oração da igreja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ela se cumpre por meio da igreja. Mais ou menos como aquilo que Jesus disse aos discípulos: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque o campo é grande, o trabalho é muito e os trabalhadores são poucos. Logo na sequência, o Evangelho registra, Jesus chamou 12 e os designou como apóstolos. Então Jesus pede para que eles orem, para que Deus mande trabalhadores, e logo depois os trabalhadores aparecem dentre aqueles que oraram. É assim que funciona. Então a igreja ouve o Espírito e ela é impulsionada pelo Espírito Santo. O reino de Deus, portanto, é o reino de Jesus Cristo, é o reino do Espírito, e ele é maior do que a igreja. A igreja é uma das ferramentas que Deus usa para expandir seu reino, mas ela não é a única ferramenta, nem é a perfeita e a total expressão do reino de Deus. Amém? Nós queremos ser uma comunidade guiada pelo Espírito Santo, fazer a obra missionária, mas estando a serviço do reino de Deus. Se o reino de Deus é maior do que a igreja como um todo, o reino de Deus é maior do que a nossa percepção como igreja local. Então nós não podemos pensar que nós somos o reino de Deus. Nós somos uma parte da igreja, nós somos um sinal do reino, mas não podemos trabalhar apenas em função de nós mesmos. Se nós só olharmos para nós, se nós só pensarmos nos nossos interesses, é como se os reis fôssemos nós e Deus fosse o nosso servo. Se a nossa visão for entrópica, se a nossa percepção de mundo foi o que Deus pode fazer por nós para que nós vivamos melhor nesse mundo, nós estamos equivocados. Aí nós somos os senhores e Deus nos serve. Mas é o contrário. Deus é o Senhor e nós somos os servos. A ordem para nós é olharmos os campos, é levantarmos os olhos e percebermos onde a gente pode servir. Então, o nosso trabalho é nos colocarmos à disposição do Espírito de Deus. Quando a gente ora, venha o teu reino, é bem possível que Deus nos use para responder à nossa própria oração. Fazer com que o reino de Deus chegue aonde não chegou. É bem possível que nós sejamos a resposta das nossas orações, sendo impulsionados a alcançarmos pessoas e a lutarmos por causas que não são exatamente nossas, mas são causas de Deus. Quando a gente pensa no que é o reino de Deus, ou quais são os sinais do reino de Deus, Paulo, em uma das suas citações, e eu gosto de pensar que Paulo não dá
listas completas, mas ele sugere algumas coisas. E ele fala que o reino de Deus, em um dos seus textos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não vou dizer que isso é tudo que se pode dizer acerca do reino de Deus. Mas, como Paulo costumava fazer, ele listava algumas coisas que dizem respeito a certo tema. Então, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus tem a ver com alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem a ver com paz. E quais são os nossos trabalhos? Qual é a nossa observação da justiça no mundo? Como é que nós estamos nos esforçando para promover a paz? Como é que nós estamos lidando para trazer alegria segundo a graça e a bênção do Espírito Santo? Se o reino de Deus é isso, estamos preocupados com a promoção da justiça? O reino de Deus não é só cantar. O reino de Deus não é só orar. O reino de Deus não é só evangelizar. É isso também. Mas o reino de Deus também é justiça. E aí? Estamos lutando pela justiça? Estamos interessados em trazer a justiça do reino para a terra? Se a justiça do reino fosse implantada, nós não teríamos tantos famintos no mundo. Não sei se você fica desconfortável quando você lê que há milhões de pessoas morrendo de fome no norte da África, tentando entrar numa Europa enriquecida para escapar da morte por guerras, violência e fome. Não sei se você fica indignado quando você lê que no norte da África, em algumas culturas mais primitivas, meninas de 12 anos são mutiladas para que elas não tenham prazer no ato sexual. E que isso é cultural. Não sei se você consegue entender como isso é doloroso. E como a gente fica indiferente a estas coisas. Como a violência passa perto da gente e nós não nos indispomos mais com ela. Nós não estamos mais achando forças e motivação para confrontá-la. Por que o racismo não nos incomoda? Por que o machismo não nos incomoda? Por que o abuso do poder econômico não nos incomoda? Por que trabalho escravo em pleno século XXI não nos incomoda? Por que essas bandeiras não são empunhadas pela igreja? Porque não estamos preocupados com a justiça do reino de Deus. Na lei de Moisés, estas coisas já eram proibidas. Deus há muito já falou que não tem prazer nestas coisas. Mas a justiça é algo que passa longe das nossas preocupações. Se pensarmos em paz, nós gostamos de falar de paz nesse sentido religioso da paz. Entregue ao Senhor as suas preocupações, entregue a Deus as suas inquietações, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Nós falamos muito dessa paz que vem como fruto da oração, dessa paz que vem como fruto de uma atitude espiritual, de lançar aos pés do Senhor e descansar nele. Mas a paz do acordo, a paz do consenso, a paz do bom senso, essa paz nós buscamos. Nós lutamos pela paz no mundo. Agora me ocorreu aquela ideia dos concursos de Miss Universo, ironizados naquele filme Miss Simpatia, não é? Que todas as misses iam lá e davam seu depoimento. O que você quer? A paz no mundo. Ou como brincam acerca do Papa, quando não há assunto, não há pauta para o jornal, na segunda-feira eles colocam paz, o Papa pede paz no mundo, porque toda missa de domingo, na Praça São Pedro, o Papa vai pedir paz no mundo. Então essa é uma notícia sempre válida para todas as segunda-feiras. Algum Papa vai subir na sacada, na Praça São Pedro, e vai pedir paz no mundo. Por quê? Porque em algum lugar do mundo sempre tem guerra. Mas estamos preocupados que haja paz na favela? Estamos preocupados que haja paz no presídio? Ou se há guerra lá dentro do presídio, facção A contra facção B, isso para nós tanto faz. De fato, nos preocupamos que o reino de Deus chegue num presídio?
para que lá haja justiça, haja paz? Ou lá não precisa do reino de Deus? Vocês compreendem? Quando pensarmos, como igreja, que estamos a serviço do reino de Deus, temos que pensar em causas que estão fora dos nossos muros, que estão além dos nossos interesses pessoais, mas que estão dentro do foco da ação de Deus. E esse é o desafio de sermos uma igreja não entrópica, não que olhe apenas para si mesma, mas uma igreja que percebe as necessidades que estão ao nosso redor e percebe quais são as oportunidades que nós temos de confrontar o reino das trevas, levando a verdadeira luz que ilumina todo homem. De fato, há um elemento espiritual no reino de Deus. Ele é transcendente. Ele é para a eternidade. Nesse mundo, a presente ordem, ela é regida pelo príncipe das trevas, e contra ela já se levantou o reino do Filho do amor de Deus. Nós já fomos transportados do império das trevas, carta de Paulo aos Colossenses, para o reino do seu Filho amado. Nós já estamos vivendo esta realidade de estarmos inseridos no reino de Deus. Então, hoje nós temos o reino e o antirreino. É por isso que no Apocalipse você já vai entender o Cristo e o anticristo. E aqueles que gostam de ler o Apocalipse como livro do futuro, estão perdendo o ensino mais precioso do Apocalipse. Que o Apocalipse é um livro para o passado, para a igreja do primeiro século, é para a igreja do segundo século e é para a igreja do século 21. É um livro para todas as eras. Não é o livro do futuro, é o livro do presente da igreja. A igreja é agente do reino lutando contra o antirreino. E o dragão vem tentando destruir a igreja. Mas o Senhor protege a igreja no deserto e a livra. A terra se abre para engolir, mas Deus guarda a sua igreja. Qualquer que seja o texto do Apocalipse que você pegar, você vai ver a guerra entre o antirreino contra o povo, contra os filhos do reino. Mas os filhos do reino, o povo do Cordeiro, já venceu. Esse conflito é o conflito real. É um conflito espiritual? É. Mas é um conflito na história. Não é uma guerra de anjos invisíveis, trocando espadadas e se escondendo atrás de escudos brilhantes, anjos e demônios lutando, feito guerra nas estrelas, que a força esteja com você. Não. Sabre de luz, não é coisa mais moderna. Não. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que há uma guerra espiritual que acontece na história. Tem coisas que nós não vemos, mas é a presente ordem. Essa realidade que nós vivemos tem elementos espirituais e tem elementos humanos, históricos. Nós estamos envolvidos em uma real batalha espiritual. E como é que a gente vence essa batalha? Bom, essa batalha tem a ver com as pessoas. Ela é entre Deus e o diabo buscando conquistar pessoas. Nós fomos alcançados. Nós fomos salvos. Nós, no passado, vivíamos entre eles e satisfazíamos as vontades da carne. Nós seguimos os desejos e pensamentos típicos de quem vive debaixo das mãos do maligno. O príncipe deste mundo, o poder que agora atua naqueles que estão debaixo da desobediência. Nós também fomos como eles. E em que consiste a guerra espiritual? Em tirar pessoas de lá e trazê-los das trevas para a luz. A graça nos alcançou, é a graça que nós precisamos anunciar. Nós fomos salvos, irmãos. E não fomos salvos por nossos méritos, fomos salvos pela graça de Deus. E o que Deus quer? Salvar mais pessoas. E vai salvar por quê? Porque elas merecem? Não, vai salvar porque Ele é gracioso. Então, o que é a guerra espiritual genuína? A guerra espiritual está em tirar pessoas das mãos do diabo e trazê-las aos pés de Jesus Cristo para confessá-lo como Senhor e Salvador. Essa é a batalha espiritual. Não é ficar amarrando o demônio na base da oração. Amarra o principado aqui, amarra o principado lá.
Primeiro, que a gente não tem poder para isso. Segundo, que a gente não tem ordem para isso. Nós temos ordem para expulsar, para repreender em nome do Senhor. E o nosso trabalho é com as pessoas. Não adianta ficar repreendendo o demônio e deixando as pessoas sem conhecimento da verdade, sem conhecimento de Cristo. Casa vazia, o diabo ocupa. Nós temos que ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. Cheia do Espírito Santo, com a presença de Jesus no coração, está resolvido o problema. Essa é a guerra espiritual. Trazermos pessoas a Jesus Cristo e ensiná-las a resistir às astutas ciladas do maligno, ensiná-las a se equiparem com a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Expandir o reino de Deus, portanto, tem a ver com evangelização, tem a ver com discipulado, tem a ver com encorajamento, com fortalecimento na fé. Expandir o reino de Deus tem a ver com firmar as pessoas no conhecimento de Jesus Cristo, resistir ao diabo, para que ele fuja da gente, e viver de uma maneira que glorifique a Deus. Se a gente observar um pouquinho na carta aos Efésios, Paulo escreve no capítulo 4, verso 17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade do pensamento. Tem a ver com a vida. Pouco adiante, ele também vai escrever, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. A guerra espiritual se trava na maneira como nós vivemos. Ela é transcendente no sentido que Cristo reina nas alturas, Cristo reina em majestade, Cristo está assentado acima de principados e potestades, mas o reino de Deus se estabelece, a batalha espiritual se estabelece, quando a igreja vive segundo os valores do reino de Deus. O reino se torna histórico quando nós vivemos de acordo com os valores. Quando nós andamos em amor como filhos de Deus. Quando nós vivemos em santidade como filhos de Deus. O reino acontece na história quando, em nome de Jesus, nós expulsamos demônios e curamos enfermos. O reino acontece na história quando, em nome de Jesus, nós promovemos a justiça, nós acolhemos o aflito, nós hospedamos o estrangeiro, nós alimentamos o faminto. O reino acontece quando a gente promove a reconciliação e a reconstrução dos lares, quando aproximamos pais e filhos, quando aproximamos marido e mulher, quando as barreiras da inimizade são rompidas, são desmanchadas e se promove a união. Vocês já pensaram quantas guerras no mundo são travadas por questões puramente fúteis? Um dos maiores genocídios acontecidos na África, nos tempos recentes, o de Ruanda, entre duas etnias, Tutsis e Hutus. Havia cristãos dos dois lados e se mataram por uma questão étnica. Não é lamentável que o Evangelho não foi capaz de desfazer a inimizade que havia entre Tutsis e Hutus, e que 1 milhão de pessoas tenham morrido de maneira estúpida? Não é lamentável que entre protestantes e católicos tenha havido guerras e as pessoas se mataram por causa de discordância teológica? Não é lamentável que na Inglaterra protestante contra a Irlanda católica se estabeleceu um movimento de terrorismo? Porque o reino de Deus não conseguiu demolir o ódio nacionalista. Nós precisamos orar para que venha o reino, mas que ele venha na história, que ele aconteça, de fato, entre nações que se odeiam e passam a se perdoar e a se amar, entre pessoas que se odeiam e passam a se amar e a se perdoar, entre pessoas que não se falam, mas que se reconciliam, porque o reino de Deus chegou. Então, quando nós falamos, irmãos, que como igreja, nós queremos ser uma expressão do reino de Deus, nós só podemos sê-lo
se vivermos em unidade. Se entre nós não houver ninguém pobre demais, enquanto o outro é mais rico do que precisa ser. Nós só seremos uma fiel expressão do reino de Deus se entre nós não houver nenhum necessitado, enquanto o outro de nós estão jogando comida no lixo. Nós seremos uma fiel expressão do reino de Deus se entre nós não houver racismo e preconceito. Se entre homens e mulheres aqui houver um tratamento digno, o homem respeitando a mulher como ela deve ser respeitada e a mulher respeitando o homem como ele deve ser respeitado. Nós seremos uma fiel manifestação do reino de Deus quando entre nós a criança e o idoso forem devidamente respeitados. O reino de Deus tem a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com justiça, o reino de Deus tem a ver com honra, o reino de Deus tem a ver com dignidade, o reino de Deus tem a ver com amor. Mas nós não podemos nos satisfazer se resolvermos o problema entre nós. Aqui entre nós, graças a Deus, aqui entre nós não há nenhum necessitado, aqui entre nós nenhuma mulher está sendo vítima de violência, aqui entre nós nenhuma criança está abandonada, aqui entre nós nenhum idoso está abandonado. Graças a Deus, bendito seja o Senhor, o reino está entre nós. Nós estamos a serviço do reino de Deus e, como eu disse, volto a repetir, temos que olhar além dos nossos muros. Se conseguirmos resolver aqui dentro, olha, já será uma obra maravilhosa. Mas se um dia conseguirmos isso, e eu creio que ainda não conseguimos, nós não deveremos parar, porque aí teremos mais condição de fazer fora. Mas não vamos esperar terminar de resolver aqui dentro, para depois começarmos a militar lá fora. Nós hoje temos que tomar posição. Nós temos que nos levantar para denunciar a violência, para denunciar a injustiça, para combater a miséria. Nós temos que denunciar o pecado e temos que trabalhar para libertar as pessoas da influência de Satanás. Nós temos que fazer isso hoje. Um dia o reino será perfeito, mas hoje ele é um sinal. E eu quero finalizar lembrando a você que essa percepção escatológica ela é interessante. Porque hoje nós temos o reino e o antirreino. É a parábola do trigo e do joio. Muita gente não entende adequadamente essa parábola e pensa que na igreja sempre tem que existir trigo e joio. Na verdade, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse que há os filhos de Deus, que recebem a mensagem do Evangelho de bom grado e frutificam. Estes são trigo. Mas há uma outra semente que foi semeada. E foi semeada por quem? Pelo maligno. Durante a noite veio o maligno e semeou o joio. Estes são os filhos do diabo. O campo é o mundo. O campo é a humanidade. Então, nesse campo que é a humanidade, há os filhos de Deus, o trigo, a igreja, e há os filhos do maligno, o joio, tudo aquilo que está fora do reino de Deus. O conflito é entre eles. Nós teríamos uma solução mais simples. Senhor, venha. Às vezes a gente ora assim, né? Ora, vem, Senhor, pega o que é teu e queima o resto. Se dependesse de nós, seria assim, não é? Oh Deus, levanta-te na tua ira, destrói todos os ímpios, acaba com essa besteiraiada, esse pecado que está aí fora. Aproveita hoje, Senhor, que é carnaval, tem um monte de gente aí fora. Aproveita hoje, Senhor, faz a faxina no mundo, queima tudo que não te pertence e leva a gente para o céu. Separa o trigo do joio. Mas Jesus disse, não é assim. O trigo e o joio crescem juntos. E quando é que será feita a separação? No dia que os anjos vierem para fazer a última colheita. Então é a vinda de Jesus. Ele pode vir hoje, aproveitar que é carnaval. Vai pegar muito crente nos blocos também. Orando lá, estão lá orando, estão lá intercedendo. Estão lá amarrando os demônios, lá, eu sei como é que estão. Estão lá só amarrando o demônio. Bom,
De fato, Jesus pode vir hoje. Mas enquanto Ele não vier, o trigo e o joio crescem juntos. O trigo e o joio crescem juntos. Não somos nós que fazemos a colheita, são os anjos de Deus. Então, no último dia, no dia de Cristo, quando o Senhor vier, tocada a trombeta, a voz do arcanjo, aqueles que têm o selo do Espírito, aqueles que têm a marca do Senhor, serão entesourados no céu. E aqueles que não têm a marca do Senhor, aqueles que não têm o selo do Espírito, esses, infelizmente, serão lançados no fogo. É assim que Jesus diz: o trigo é juntado no celeiro e o joio é queimado no fogo. Então, hoje, nós temos reino e antirreino. O que é o céu? O céu é o período posterior à vinda do Senhor, quando o reino das trevas será lançado no lago de fogo. O lago preparado por diabo e seus anjos. O mal terá um fim. Aí, então, está tudo resolvido. Os problemas de injustiça, os problemas de pecados, os conflitos, as tristezas, as dores, tudo que existe será destruído, porque o mal será aniquilado. Para nós, glória a Deus, porque nós somos o trigo e nós seremos recolhidos no celeiro do Senhor e viveremos a eternidade com Ele. Mas eu quero lembrar a você que tem gente querida, que tem gente amiga, que tem gente que pode ser salva. Porque se Jesus vier hoje, quando Ele levar quem é seu, Ele também vai deixar quem não é seu. Você já pensou nisso? Estar a serviço do reino de Deus significa preocupar-se com essas pessoas. Porque quando o antirreino for destruído, os filhos do antirreino, os que são conduzidos pelo príncipe deste mundo, pelas potestades do ar, irão com ele. Entendeu qual é o seu desafio? É tirar as pessoas das trevas para a luz, das mãos do diabo para as mãos de Jesus Cristo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. É por isso que temos que estar a serviço do reino de Deus, para salvarmos pessoas. Aliás, para que Jesus salve as pessoas, assim como nos salvou. Pela graça, fomos salvos. Que sejamos instrumentos para a salvação de outros. Amém? Vamos orar. É bom estarmos aqui, Senhor. É bom sermos adoradores que te adorem em espírito e em verdade. É bom sermos uma comunidade de fé, gente que conhece Jesus Cristo, gente que experimentou a salvação. É bom sermos batizados no Espírito Santo, marcados com o selo do Senhor, termos recebido também a graça da regeneração, sermos novas criaturas, sermos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. É bom, ó Deus, termos recebido os dons espirituais para podermos servir ao Senhor. É bom, ó Deus, estarmos aqui, nesse lugar de refúgio, onde nos sentimos bem, onde nos encontramos com os iguais a nós, onde irmão ora com irmão, onde salvo se congratula com quem é salvo, onde um luminoso divide o banco com outro iluminado. Obrigado, Senhor. É de fato um privilégio e uma honra estarmos aqui e sermos igreja. Mas por que estamos aqui, Senhor? Se não for para continuarmos sendo um sinal no mundo, para sermos luz do mundo e sal da terra, não luz da igreja e sal da igreja, luz do mundo e sal da terra, Senhor. Estamos aqui por um propósito maior do que nós.
não apenas a nossa sobrevivência como comunidade de santos, mas para a expansão do Teu reino. Existimos, Senhor, e fomos alcançados pelo Teu Espírito Santo para sermos instrumentos a fim de alcançarmos outros. Ajuda-nos a compreender que a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas que, como nós, lutam com o pecado. A nossa luta não é contra as pessoas que estão sofrendo nas mãos de Satanás. Não é contra os drogados, não é contra os violentos, não é contra os corruptos. A nossa luta não é contra eles, Senhor. A nossa luta é contra o diabo, é contra os principados e potestades. Estes que os incitam à violência, que os incitam ao roubo, que os incitam a se prostituírem e a cometerem toda sorte de torpezas e pecados. A nossa luta, Senhor, é contra os principados e potestades do ar, este espírito maldoso que conduz os homens ao pecado desde o Éden, corrompeu o primeiro casal, Senhor, e segue tentando a humanidade, tentando afastá-la de Ti. A nossa luta, Senhor, não é contra os seres humanos, porque eles também podem ser alcançados pela mesma graça que nos alcançou. A graça que salvou a mim é a graça que alcançou a Paulo, que se sentia culpado pela morte de cristãos. Ele se dizia o maior pecador porque perseguira a igreja, mas a graça o alcançou. A graça alcançou Moisés, que matou um egípcio. A graça alcançou Davi. A graça alcançou homens e mulheres que pecaram como nós pecamos. E a graça pode alcançar estas pessoas. Eles não são nossos inimigos, Senhor. Eles são o nosso campo de trabalho. Eles são o lugar da Tua colheita. Eles são o nosso desafio. Estes perdidos, estes ímpios, estes homens maus, mulheres más, são na verdade seres humanos que podem ser alcançados pela Tua graça, trazidos das trevas para a luz. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos o tempo todo ocupados de nós mesmos, preocupados com os nossos programas, com as nossas atividades, com aquelas coisas que nós gostamos de fazer. Fazemos coisas para nós mesmos e nós mesmos nos satisfazemos. Ajuda-nos a fazer coisas para os outros, Senhor, para aqueles que não Te conhecem. Abrirmos a porta da nossa casa, não só para os irmãos da igreja, mas para aqueles que não Te conhecem. Falarmos de Jesus não apenas entre nós, nós que Te conhecemos. Alimentarmos a fé de quem já Te conhece. Mas falarmos de Jesus para quem não sabe quem é o Senhor. A orarmos pelos nossos irmãos, mas também orarmos por aqueles que não sabem sequer orar. Talvez devêssemos orar mais por aqueles que não sabem orar, Senhor, do que por aqueles que podem orar por si mesmos. Talvez devêssemos falar mais de Jesus para aqueles que não Te conhecem, ao invés de ficarmos falando entre nós das nossas dúvidas religiosas, das nossas perguntas profundas e interessantes sobre a teologia. Enquanto muitos não Te conhecem, Senhor, nós estamos discutindo o sexo dos anjos, estamos discutindo quem são os filhos de Deus e as filhas da terra, estamos discutindo amenidades doutrinárias, enquanto muitos perecem sem saber que há salvação no mundo. Ajuda-nos a voltar os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que é realmente importante. Termos uma agenda concernente com o Teu reino, e não uma agenda cheia de atividades para nós mesmos. Precisamos repensar, Senhor, muitas coisas, muitas mesmo. Que nós sejamos uma igreja a serviço do Teu reino e não a serviço de nós mesmos. Que o nosso trabalho
não seja para nos alimentar e nutrir apenas, mas se o fizermos, que o façamos para que, nutridos e alimentados, possamos repartir com quem não te conhece. Que nenhum de nós esteja tão vazio do Evangelho que não tenha o que dar a ninguém. E que nenhum de nós esteja tão cheio porque não aprendeu a repartir. Mas que, dando e recebendo, nós caminhemos fazendo a tua vontade e expandindo verdadeiramente o reino de Deus na terra dos homens. Neste mundo que já não pertence ao diabo, mas pertence a Jesus Cristo, que um dia virá vindicá-lo. O Senhor virá para tomar aquilo que já é dele. O Senhor virá para se assenhorar daquilo que lhe pertence. E quando ele vier, ele julgará. Sua boca se abrirá e a sua língua é como uma espada bigúmia e os seus olhos como chamas de fogo. Ele virá e julgará a terra com justiça e os povos com equidade. Certamente ele virá e tomará aquilo que é seu. Mas quando ele vier, ele consumirá aquilo que não lhe pertence. Que haja temor e tremor em nós, porque o Salvador um dia será o juiz de toda a terra, e quando ele julgar a terra, o fará com justiça. Hoje é dia de misericórdia, Senhor. Estamos vivendo tempos da graça, tempo oportuno para proclamarmos a salvação. Desperta-nos para isso, Senhor, que a graça que nos alcançou transborde de nós para alcançar outros enquanto é tempo. Amém e amém. Deus nos ajude. Deus nos ajude a percebermos o quanto precisamos purificar os nossos olhos e mudar a nossa mentalidade. Amém?